Graça, misericórdia e paz da parte de Deus, meus irmãos. Eu queria que vocês abrissem as Bíblias de vocês. Meu irmão, você vai trabalhar hoje, viu? Você vai botar muito texto aí. Crente gosta de Bíblia, viu? Amém? Amém. Pronto. Eu achei um amém fraco, mas amém. Capítulo 3 de João. Evangelho de Jesus Cristo, segundo João, capítulo 3. Vou ler aqui na minha versão. Bote Ara, bote alguma coisa assim, mais. Bote Almeida, alguma coisa de Almeida aí. Almeida é mais. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de eu ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido de Espírito. Vamos ler até aí, irmãos. E vamos deixar a Bíblia aberta para acompanhar. Se eu tivesse a obrigação de intitular essa mensagem, eu colocaria os ensinos de um encontro memorável. Eu acho que os irmãos concordam que o que é que saiu daí desse encontro? Lá no meio desse encontro aí, as conversas, o que é que saiu? Saiu João 3,16. Simplesmente o versículo central da Bíblia. João 3,16. Para nós cristãos é um encontro memorável. Quem era Nicodemos? Aqui no texto você vai encontrar. Ele era fariseu, mestre em Israel, e era, na minha tradução diz, um príncipe dos judeus. Um príncipe. Em outras traduções tem um principal dos judeus. E o que significa isso? Se não estava na época dos reis, nem dos príncipes. Quem era Nicodemos? Qual era a função dele? Ele era um membro do sinédrio judaico. Foi esse homem que foi encontrar com Jesus. Nicodemos. Observe que ele foi encontrar com Jesus à noite. Não é isso? Por que ele foi encontrar com Jesus à noite? Ele foi encontrar com Jesus às escondidas. E eu preciso chamar a atenção dos irmãos para a atitude de Nicodemos. Foi encontrar com Jesus à noite. A noite no Evangelho de João representa muitas vezes perigo, trevas. Não é isso? Isso é uma característica de algumas pessoas que estão nas trevas. Gosta de fazer as coisas às escondidas, às escuras. Isso é característico de quem está nas trevas. Mas eu digo a vocês, irmãos, glória a Deus, que aquele homem foi se encontrar com a luz do mundo. Olha o que diz João, eu vou pedir para colocar, João 8,12. Sei que você é rápido, você é o cara da informática. João 8,12. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Eu sou a luz do mundo, Jesus disse. O homem que estava nas trevas
e se encontrando com Jesus nas trevas, foi encontrar simplesmente a luz do mundo. Que oportunidade, né, irmãos? E o fato de Nicodemos ter ido se encontrar com Jesus em segredo se fez, vou botar entre parênteses, necessário. Por que era necessário Nicodemos se encontrar em segredo com Jesus? Porque ele fazia parte do alto escalão lá no judaísmo, naquela religião. Ele era como se fosse um candidato a papa. Ele é como se fosse um cardeal. Se a gente fosse comparar com a fé católica, ele seria um cardeal, um candidato a papa. Certo? Então, é um cara assim, bem conceituado. Era um grande mestre em Israel. E aí, como é que ele vai, de repente, se encontrar com um rabi da Galileia que andava curando todos e pregando para prostitutas e pecadores, publicanos e pecadores? Não sei se ia pegar muito bem, né? Naquele estágio ali, Jesus já estava sendo mal visto pelos líderes religiosos, tá? Então, ele foi escondido para poder disfarçar. E mesmo assim, com todo aquele prestígio que ele tinha e com todo o medo que ele tinha, ele foi se encontrar com Jesus. Por quê? No verso 2, o verso 2 diz o seguinte: ele foi ter com Jesus de noite e disse-lhe: Rabi, que significa mestre, né? Bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Então, Nicodemos afirma aqui no verso 2 que Jesus veio de Deus e que Jesus fazia aqueles sinais e maravilhas através do poder de Deus. Então, ele reconhecia que Jesus tinha vindo de Deus. Outra coisa que eu queria chamar a atenção: as pessoas ao nosso redor, às vezes, veem Deus na nossa vida, não vê? Vê os sinais e maravilhas que Deus faz na nossa vida. Vê a ação de Deus. E várias pessoas dizem: rapaz, eu vejo a ação de Deus aí. Mas pergunto se eles dão ouvidos. Pergunto se eles querem esse Deus. Pergunto se ele quer saber. Se ele quer algum compromisso com Deus. Não quer. Então, assim como aconteceu, Nicodemos, ele sabia que Jesus vinha de Deus. Mas ele dava ouvidos a Jesus? Não, ele preferia a religião dele. Ele preferia o status. Tá certo? Esse encontro memorável de Jesus com Nicodemos, ele traz para nós, né, cristãos, alguns ensinamentos. O primeiro ensinamento que eu quero destacar aqui, nessa noite, é que existe uma necessidade do novo nascimento. Veja, ele diz o seguinte, no verso 3, Jesus respondeu e disse: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Então, é necessário o novo nascimento. Por quê que é necessário que todo mundo nasça de novo? Porque todo ser humano, ele nasce carnal. Ele não nasce espiritual. Ele é o homem natural, que Paulo chama nas cartas dele. Então, essa verdade, a gente precisa aprender. Quem nasce da carne é carne. Quem nasce espiritualmente é espírito. É necessário nascer de novo. A nossa natureza é totalmente carnal. No verso 6 ele diz: quem nasce da carne é carne. O homem natural, ele também não compreende as coisas do Espírito de Deus. Muitas vezes dizem por aí que os crentes são loucos. Dizem: como é que vocês falam coisas que a gente não entende, a Bíblia tem coisas que a gente não entende. Por quê? Porque para o homem natural aquilo é loucura. As coisas espirituais são loucuras porque elas se discernem espiritualmente. Então o cara pode ler a Bíblia, ou você pode ler a Bíblia, você entende, você que foi alcançado por Cristo, você entende. Mas a pessoa que é carnal, ela não entende. Para ela é loucura aquilo. Irmão, abre o texto, 1 Coríntios 2,14, só para a gente ver o que Paulo... 1 Coríntios 2,14. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura,
e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Só os espirituais podem discernir essa palavra. Essa palavra foi inspirada pelo Espírito Santo para homens. Esses homens foram inspirados e escreveram. Você só pode entender o que está aqui se você for iluminado pelo Espírito de Deus. O mesmo Espírito que impeliu os homens a escrever a Escritura é o mesmo Espírito que traduz essa Escritura para você e coloca essas verdades na sua cabeça. Essa nossa natureza carnal, ela é totalmente contrária a Deus. Pois quem é segundo a carne se inclina para as coisas da carne. E a carne é inimiga de Deus. Já ouviram isso em algum lugar? A carne é inimiga de Deus? Já, na Bíblia. Por isso, quem está na carne não pode agradar a Deus, porque não se sujeita a Deus. Romanos 8, aí você bota os versos 7 e 8, por favor. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Então não tem nenhum ser humano que nasça aí, carnal, e possa agradar a Deus. Porque quem está na carne não pode agradar a Deus. Deus só se agrada dos seus filhos. O prólogo do Evangelho de João, o iniciozinho ali de João, ele ensina que Jesus veio para os que eram seus, mas os seus o rejeitaram. Mas todos quantos o receberam em seu coração, o que é que ele dá direito? Ele dá o... Como é que está na sua tradução? Bota aí para a gente ver. Ele dá o... desculpe. João 1:12. 1:12. Contrário. 1:12. João 1:12. Mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Bota o 12. Bota o 13, desculpe. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Deu-lhes o poder, deu-lhes a autoridade. No original do grego é exousia essa palavra. É autoridade. Quando o homem nasce de novo, ele recebe uma autoridade do alto, dizendo, esse é meu filho. É o próprio Deus que comunica para a gente que a gente é filho de Deus. Então a gente recebe autoridade espiritual. É por isso que o demônio não pode possuir o crente. Ele pode até oprimir, pode encher o saco ali, mas ele não pode entrar e dominar o crente, não. Nós, filhos de Deus, o Espírito Santo habita em nós. Nós não podemos ser dominados por entidades malignas. Mas tem muito caso de opressão, né? Simplesmente o demônio pode entrar em alguém da sua família que não é crente e ficar lá, lhe apavorando, lhe aterrorizando. Sim, pode influenciar. Pode influenciar pessoas ao seu redor, seu chefe do trabalho, por exemplo. Para poder lhe oprimir, né? Então, você não está livre da opressão. Você está livre da possessão. Portanto, meus irmãos, é necessário nascer de novo. Essa palavra nascer de novo significa nascer do alto. Ela pode ter essas duas traduções, nascer de novo ou nascer do alto. Eu gosto mais da tradução que diz que o cara nasce do alto. O ser humano nasce do alto, nasce de Deus. Nasce do Altíssimo. Porque não é da vontade do homem, é da vontade de Deus. É necessário nascer de novo por quê? Para ver, para perceber o reino de Deus, como está no verso 3. Sem um novo nascimento, nós simplesmente estamos desconectados de Deus. Não é isso? Se não nascer de novo, está desconectado do Espírito de Deus. Somente o Espírito Santo em nós pode discernir as coisas espirituais. Somente o Espírito Santo em nós pode discernir o que é ou não agradável a Deus.
Somente o Espírito Santo dentro do crente é que incomoda o crente para obedecer à lei de Deus. Não pode haver nenhuma dúvida de que você nasceu de novo. Não pode haver nenhuma dúvida de que você é filho de Deus. Uma vez eu estava conversando com uma colega espírita, ela disse, aí a gente lendo João, né? Eu estava fazendo um estudo bíblico lá na escola, e aí ela lendo, ela disse assim, aí depois veio conversar comigo sobre o texto lá, a gente estava falando sobre esse capítulo. Aí ela se incomodou. E ela disse, e eu que acho que já tenho o Espírito Santo? Aí eu não respondi, né? Eu fiquei calado. Aí eu disse assim, aí ela ficou esperando eu dar uma pancada, né? Aí eu disse assim, é entre você e Deus. Eu não tenho como saber se você recebeu ou não. Mas, irmãos, aqui eu posso dizer, quem tem dúvida da salvação? Alguém tem dúvida? Ah, eu tenho dúvida se eu nasci de novo ou não. Se eu tenho o Espírito Santo ou não. Existe dúvida nisso? A Bíblia responde. Romanos 8,16, irmãozinho. Está trabalhando, viu, hoje, viu? O próprio Espírito, com letra maiúscula, viu? Testifica ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. É o próprio Espírito Santo que testifica no meu espírito. Então, como é que você pode ter dúvida? Tem algo errado. Se somos filhos de Deus, somos obedientes a Deus. Romanos, um pouquinho antes. 14, 8:14. 14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são os filhos de Deus. Quem é filho de Deus é guiado pelo Espírito Santo. Aí tem um monte de desobediente aí, achando que é crente. Achando que é crente. Dizendo, com a Bíblia debaixo do braço, mas é desobediente ao Espírito de Deus. Misericórdia. Meus irmãos, quem anda em rebeldia contra Deus, ainda não nasceu do alto. Quem não consegue discernir coisas espirituais, não nasceu do alto. Quem tem dúvida sobre a sua salvação, ainda não nasceu do alto. Não é verdade. As pessoas se doem com isso às vezes, mas é verdade. Depois converse com Deus e veja se isso é normal. Você está com dúvida sobre a sua salvação. Então vai conversar com o pastor Tijuca, que ele recebe muita gente com essa queixa aí. Um outro ponto que eu queria destacar é que é necessário nascer de novo. Por quê? Para entrar, para participar do reino de Deus. Olha o verso 5. Eita, está em João de novo. Desculpa, meu irmãozinho, você está trabalhando demais. Na verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Pronto, aí mata qualquer um. Não pode entrar. E os fariseus, eles eram donos, viu? Assim, eu já conheci também alguns crentes que eram donos também do reino de Deus. Ele é quem determina. Você entra, você não entra. Você entra, você não entra. É porteiro. Não é assim, irmão. Não é a gente que determina, não. A gente não pode dizer, você vai para o céu, você vai para o inferno. Não é você que determina. É Deus. Deus é soberano. Tem que lembrar. Claro que a árvore a gente conhece pelos frutos, né? Aí a gente já sabe que o caminho que a pessoa está tomando, mas até na hora da morte ele pode se arrepender. Concorda? Então não posso estar praguejando ninguém. Então é isso. Quem não nascer da água do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Pronto, aí é o seguinte. Eu queria que vocês percebessem o seguinte. No verso 3, Jesus diz assim, não pode ver o reino de Deus. Porque realmente, quem não é nascido de novo, não consegue perceber as coisas do Espírito, não. Aí no 4, Nicodemos diz assim, como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, entrar no ventre da sua mãe e nascer de novo? E é reencarnação, é? Vai nascer de novo? Vai entrar na barriga... Veja, a gente está falando de um homem, um ancião, um grande mestre em Israel, um grande fariseu, um membro do Supremo Tribunal dos Judeus, que é o Sinédrio. A gente não está...
desculpe, mas não está falando de uma pessoa boba, não. A gente está falando com uma pessoa esclarecida, que é um mestre. Como é que ele vai fazer uma pergunta dessa para Jesus? Ou alguém está achando que ele está pensando isso mesmo? Não. Ele simplesmente está olhando para Jesus e dizendo: não tem condição. Olhe o meu status. Olhe quem eu sou. Olhe as minhas roupas. Olhe os filactérios do meu braço. Olha aquele... Eu esqueci agora, Tijuca. Botei no estreito agora. Olha os filactérios. Olha o... Esqueci, mas eu vou lembrar. Eles botam na testa para escrever a escritura na testa e gruda na testa. Aquele negocinho que eles andam na testa é a escritura ali. E no braço ele escreve também naquele couro, o filactério, né? E coloca nos braços. Então ele olha para mim, eu sou um grande mestre em Israel. Como é que eu vou deixar todo esse cargo, deixar tudo que eu tenho, deixar tudo que eu sou, para embarcar numa aventura com Deus? Não dá. Eu prefiro minha religião. Eu não tenho como nascer de novo. Ele está se fazendo ali, ele não está se fazendo, ele não está enganado. Ele não está brincando com Jesus, não. Ele está falando sério. Ele diz: não vou, não quero esse novo nascimento. Aí Jesus: peraí, então eu vou fazer o seguinte, você está se fazendo, né? Então eu vou lhe dar uma passagem, é o 5. Eu vou lhe dar uma passagem que é muito conhecida pelos mestres judeus, e você ensina essa passagem que eu sei. E agora você vai entender. Aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Se ele estivesse falando com um crente hoje, aí o crente ia dizer: água? Onde é que o crente vê água na hora aqui? Espiritualmente, o batismo. Espírito, porque o Espírito entra no crente. O crente entende assim. Mas ele estava falando com o mestre judaico. Então o mestre ia para as Escrituras. E onde é que está isso das Escrituras, meu irmão? Abra aí. Ezequiel 36. Vamos ler de 24 a 27. Bota o 24. Ezequiel 36, 24. Vamos ler com atenção, meus irmãos, para a gente entender o que Jesus estava falando com Nicodemos. Eu vos tomarei dentre os gentios e vos congregarei de todas as terras e vos trarei para a vossa terra. 25. Então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados de todas as vossas imundícias, e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Próxima. Dar-vos-ei um coração novo, porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Próxima. E porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos e os observeis. Ezequiel, ele sabia, ele tinha conhecimento desse texto. A gente pode até não estar familiarizado, mas ele tinha conhecimento. O que é que Jesus está dizendo aí? Quem não nascer da água purificadora e do Espírito, o Espírito tem que entrar na pessoa. Não entra no reino de Deus. Não entra no reino dos céus. Quem não nascer da água e do Espírito. Volte para lá, meu querido. Cristo estava ensinando claramente a ele e a nós que, sem a inserção do Espírito Santo em nós, não há salvação. Não há salvação. Tem que ter o Espírito Santo dentro. O crente é salvo porque é um penhor, é como se fosse uma marcação. Esse aqui é marcado, esse aqui é de Deus. Por quê? Porque esse aqui tem o Espírito Santo. Irmãos, o desejo de Deus é transformar nossa vida por completo. É nos lavar com suas águas purificadoras e colocar o Espírito em nossos corações, para que andemos em seus estatutos e ordenanças. Ele quer trocar o coração de pedra por um coração de carne e escrever com a caneta do Espírito uma nova história, uma nova vida e um futuro de esperança para cada crente. Ele não quer a gente decorando. Ele não quer a gente memorizando a Escritura. Ele quer escrever no nosso coração a Escritura.
Ele quer que o Espírito Santo testifique a Escritura no nosso coração. Nós não precisamos da lei. A lei, ela serviu de ágio. Ela serviu de tutor até Cristo. Depois de Cristo, o crente agora tem o Espírito de Deus dentro dele, dizendo o que agrada e o que não agrada. Ouça a voz do Espírito. Às vezes a gente está ocupado demais e não ouve a voz do Espírito. Mas Deus está falando o tempo todo com você. Não perca a oportunidade que Ele lhe dá de se arrepender dos seus pecados e se entregar verdadeiramente a Ele, nas mãos dEle. Se entregar a Deus. Sabe o que é isso? É dar a Ele o controle da nossa vida. Vou dar um exemplo aqui que eu gosto de falar. Joquebede, a mãe de Moisés. Joquebede não tinha saída, ela acreditou em Deus, ela deixou Deus no controle total. Ela botou uma criança num cesto betumado lá que chama... É Moisés, né? A cadeirinha de criança chama Moisés, né? Até hoje chama Moisés. Botou ele no cestinho e deixou uma criança de 6 anos lá olhando. E soltou aonde? Alguém sabe? No rio Nilo. Vocês sabiam que os maiores crocodilos do mundo estão nesse rio? Tem cobra, tem peixe perigoso. O negócio podia virar, porque tem correnteza. Tem os egípcios ali. Tem toda a sorte de perigo. Não era uma menininha de 6 anos que ia olhar a criança, não. Mas o que Joquebede fez foi soltar o cesto. E o que eu estou dizendo para você nessa noite é: solte o cesto. Deixe Deus governar a sua vida. Olhe para onde Deus levou o cesto. Para preparar o homem que ia tirar os israelitas do Egito. Preparou, porque ali era uma grande potência tecnológica, o Egito. Preparou ele em várias artes da guerra, artes de arquitetura. Ele aprendeu a mandar, ele aprendeu a ser um general. Deus estava precisando de um general para tirar o povo do Egito. E ele preparou Moisés durante 40 anos, lá dentro do palácio. Depois ele preparou Moisés com mais 40 anos no deserto. Aí não vim falar de Moisés, não. Deus, Ele quer controlar a nossa vida. Ele quer que a nossa vida esteja na mão dEle. Porque Ele sabe o que é melhor para a gente. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. O segundo ponto, o segundo ensinamento que eu coloco essa noite é, irmãos, e a gente precisa aprender. É a soberania de Deus no novo nascimento. Tem gente que tem medo de evangelizar. Tem gente que morre de medo de falar de Jesus. Aí, meu irmão, se livre dessa culpa. Fale de Jesus, sua função é falar. Você não converte ninguém, não. A gente gosta de dizer, eu ganhei para Cristo. Eu ganhei uma alma para Cristo. Você ajudou, realmente, você ajudou. Você foi lá e falou. Mas você ganhou uma alma para Cristo? Você converte? Aí tem gente que diz assim, seu filho não se converte por sua causa. Porque você é isso, você é aquilo. A pessoa tem o poder de converter os outros agora, é? O meu testemunho já pensou. Que coisa, viu? Jesus explica, irmãos. Verso 8. Verso 8, irmãozinho. O vento assopra onde quer. Ouves a sua voz. Não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo que é nascido de espírito. Vento, no grego, é pneu. Pneuma. Assopra. Né? Então ele diz assim, o pneuma onde quer. O vento sopra onde ele quiser. O Espírito, você pode ler assim, o Espírito sopra onde ele quer. Ouves a tua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo que é nascido de Espírito. Assim como o vento, meus irmãos. Você escuta o balançar das árvores, não escuta? Você sente a brisa, o cabelo balança, as roupas balançam por conta do vento, não é isso? Mas você vê o vento? Você vê o vento? Você sabe de onde ele veio e para onde ele vai? Não sabe, é imprevisível.
Assim também é o novo nascimento. Você só vê os seus efeitos. Como é que você vê o efeito? Aquele que roubava, hoje não rouba mais. Amém? Aquele que se prostituía, hoje não se prostitui mais. Aquele que era corrupto, hoje não se corrompe mais. Porque o vento soprou e eu vejo o efeito. Eu não vi o vento ali. Eu não vi, mas eu vejo os efeitos. Como se fosse a folha balançando, a roupa no varal. Eu vejo o efeito do vento em presídios, em hospitais, pessoas se rendendo a Cristo. Eu vejo o vento soprando no EJC, no ECC, por exemplo, nas pregações. A gente vê o vento balançar. Porque o vento de Deus assopra onde Ele quer. A gente não tem controle sobre isso. O pregador não tem controle. Se livre dessa culpa. Sabe o que você tem que fazer? Você tem que pregar o evangelho. As pessoas vão emprestar o ouvido dela para vocês. Mas para descer esses 25 centímetros aqui, ó, daqui do ouvido para o coração, só Deus. Só se o vento soprar. Então você prega e diz, sopra, Senhor, sopra. E que essa semente caia em terra boa e que dê fruto a 100 por um, em nome de Jesus. A sua função, irmão, é pregar e orar. Porque o vento sopra onde quer. Finalizando a minha fala, saibam que a fé vem pelo ouvir. E ouvir pela palavra de Cristo. Romanos 10, 17. Não precisa não. E que o Espírito de Deus é livre, é soberano. Portanto, a nossa missão é pregar a palavra, orar. E esse vento, que foi para o ouvido da pessoa, o vento pode descer essa semente e fazê-la frutificar. Para a glória de Deus. Amém? Você que está aqui nessa noite, não ouviu essa mensagem à toa. Você não está aqui por acaso. O crente não acredita em acaso não, viu? O Senhor lhe trouxe aqui para lhe dizer umas coisas. E já lhe disse. Eu creio que Ele já falou com você. Meus irmãos e meus queridos aí nessa noite, é complicado, né? Eu não gosto de fazer apelo, porque eu tinha deixado de fazer apelo há muitos anos, depois eu... Não vou fazer apelo não, vou fazer o seguinte, eu vou orar por você e por mim, e se alguém ainda não nasceu de novo, que peça isso a Deus. Peça a Deus. Agora eu vou querer que você coloque 2 Coríntios 5,17, embaixador. Está perto dos embaixadores, que é 5,20 o seu. 5,17. Assim, e se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Se você pegou caminhos errados, se você vive no caminho errado, fique sabendo que hoje o Senhor pode lhe alcançar nessa cadeira. E Ele pode fazer tudo novo na sua vida. Você pode ser transformado da água para o vinho. Se você for tocado, o vento do Senhor soprar, basta que você ore, basta que você peça, e o Senhor vem em seu auxílio e te alcança daí mesmo, porque o Senhor tem todo o poder para isso. Amém? Vamos pregar o Evangelho, porque as pessoas estão sedentas de Cristo. Prega o Evangelho e ore para que o vento sopre, e aí aquela semente que você plantou desça para o coração daquela pessoa, em nome de Jesus. Amém. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nosso ajudador, nosso amigo, conselheiro, príncipe da paz. Nos ajuda nessa hora, Senhor. Temos pregado com nossa vida, temos pregado com nossas ações, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a ser a Tua palavra viva, andando por aí,
Que as pessoas vejam em Cristo em nós a esperança da glória. Que as pessoas se arrependam dos seus pecados. Deixem as suas iniquidades, Senhor. Que as pessoas deixem o Senhor lavá-las. Em nome de Jesus, Senhor. Traz a luz para os nossos parentes, amigos, que temos pregado tanto, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Nos auxilia, Pai. Porque sem Ti nada podemos fazer, Senhor. Vai à nossa frente, Senhor, abrindo caminhos, fechando portas que não interessam. Ajuda-nos, Senhor, a focar no nosso objetivo, que é trazer as pessoas para o Teu reino, que é refletir a luz que vem do Senhor, Pai. Nos ajuda, Pai, em nome de Jesus. Amém.